Namastê! O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Meu nome é Pamela Jaque, eu sou uma profissional de yoga e uma facilitadora no processo de reconexão com o campo intuitivo. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho das aulas de yoga que eu estou ministrando de forma online pelo aplicativo Zoom. E para poder explicar qual é esse direcionamento, esse propósito que eu dou nas aulas, eu senti que eu deveria contar um pouquinho de como eu cheguei até o mundo do yoga, né? Então, desde muito nova, eu já tinha um interesse muito grande pela espiritualidade, por uma forma mais natural de vida, por uma forma mais natural de medicina. Apesar disso, quando eu estava com uns 36 anos de idade, mais ou menos, eu tinha uma empresa, trabalhava com o mundo corporativo, trabalhava de 12 a 14 horas por dia, finais de semana, tinha noites que eu virava a noite trabalhando, até que um dia eu passei mal. Fui parar no pronto-socorro com uma suspeita de infarto, e nessa idade é muito perigoso, né? Só que graças a Shiva, apenas eu estava muito tensa, a musculatura estava pressionando os nervos e essa pressão gerou esses sintomas que poderiam parecer um infarto. Fui parar na neurologista que fez vários exames e ela me disse: Pamela, a questão é que você não descansa nunca, nem quando você está dormindo. Mesmo dormindo, a tua mente está em atividade. Então aquele sono profundo, tranquilo e renovador não estava acontecendo. E aí ela me receitou medicação tarja preta. E isso me deu um susto, né? Porque eu sempre gostava das coisas sempre tão naturais. E aí eu teria que tomar essa tarja preta. E também naquela época sentindo medo de eu ficar dependente dessa medicação. Isso é muito difícil sair dela depois. Então ela me propôs um negócio. Ela falou, olha, Pamela, eu te prometo que em um ano e meio no máximo eu vou tirar essa medicação. Se você fizer alguma atividade para poder descontrair, para poder se desligar. Ah, vai fazer yoga, pilates, academia. E opa, quando ela falou essas 3 palavrinhas, o yoga foi o que mais me chamou a atenção. Conhecia muito pouco de yoga. E aí foi que eu fui, então, procurar uma escola de yoga e eu tive a sorte de encontrar um professor que tinha um guru que eu vim conhecer depois, né, com o qual eu passei muitos anos estudando ali, 8 ou 9 anos estudando com ele e me trouxe um grande conhecimento, que é o Orlando Alves. Agradeço também aqui, aproveitando, ao André, que foi o primeiro professor que começou a falar de Shiva para mim, que começou a falar um pouco da tradição, da filosofia, e em seguida eu me mudei e olha só a sincronicidade da vida. Eu me mudei e a escola mais próxima, a meio quarteirão literalmente de onde eu estava, tinha uma escola de yoga com outro professor que também tinha sido formado por esse meu guru, que é o Francisco. Na verdade foi com o Francisco que depois eu acabei indo fazer o curso de filosofia hindu, foi ele que conversou, me trouxe muito conhecimento, me trouxe muitos insights que fizeram com que eu me interessasse para me aprofundar nesse estudo. E aí, uma grande mudança começou a operar na minha vida com yoga. E a primeira dela foi aprender a respirar. Eu não queria fazer yoga simplesmente para relaxar ou para fortalecer meu corpo. Eu queria uma cura para minha vida. Eu queria parar de me preocupar tanto. Eu queria parar de sentir aquele turbilhão de emoções, de ansiedades, de medos. E o que ele falava naquela época é que a gente podia se tornar maior do que aquilo. Orlando falou para mim uma frase que até hoje ressoa em mim. Quando você tem um obstáculo na frente, você quer alcançar teu objetivo e surge um obstáculo. Você tem várias escolhas. Você pode sentar na frente daquele obstáculo e esperar que alguém remova esse obstáculo da tua frente. Você pode tentar derrubar esse obstáculo na porrada, sabe, com desgaste, sentindo dor, se machucando. Você pode resolver desistir daquele sonho, daquele propósito e ir para um outro para não ter que transpor aquele obstáculo. Ou você pode sentar na frente daquele obstáculo, se conectar com esse obstáculo e se tornar maior que ele. E quando você se torna maior que esse obstáculo,
ele deixa de ser um obstáculo. Isso para mim foi fascinante. Então daí eu comecei a entender a importância da respiração, primeiramente, como a respiração está relacionada com as nossas emoções. Quando a emoção surge, a respiração, ela automaticamente responde, e o corpo também. E as emoções, elas surgem dos pensamentos. Só que usando a respiração, eu poderia aliviar essa tensão de pensamentos e de emoções. Aprendendo a trazer minha atenção para o momento presente, treinar minha mente a conseguir sentir o momento presente. Até mais percepção do meu corpo, ter mais percepção do que eu estava sentindo. Então, muitas vezes, a gente pode, de repente, estar muito ansiosa e você só percebe quando você se torna essa ansiedade, quando aquilo já se instala no seu corpo físico. Só que essa ansiedade, ela começou muito antes. E o corpo, ela vai dando sinais. Só que a gente está com a mente tão ocupada que a gente não percebe. Então, quando a gente começa a trazer essa atenção para o momento presente, começa a trabalhar mais a consciência corporal, principalmente através dos asanas, a gente começa a perceber, opa, alguma coisa está acontecendo, minha respiração mudou, meu corpo está me alertando de algo que está sendo processado muitas vezes no mundo inconsciente. E daí você vai para uma outra etapa, que é como eu me conecto com aquilo que está causando a dor. Por que esses julgamentos? Por que esses pensamentos que reagem com essas emoções? Por que às vezes eu me sinto tão triste, ou me sinto não amada, ou eu sinto que a outra pessoa está me julgando, ou por que é tão importante que eu possa ser aquilo que os outros esperam e não perceber o que realmente eu quero para mim, quem eu sou, qual é o propósito da minha vida. Então, no mundo corporativo eu sentia essa pressão que eu mesma criava, essa cobrança de eu sempre ser perfeita, de eu sempre atender a expectativa que o mundo esperava de mim. Muitas vezes fazendo escolhas de vida que não eram as escolhas que o meu coração estava querendo fazer. E aí então vem a questão da observação contemplativa. Como é que eu posso me conectar com alguma coisa que me causa dor sem me identificar com a dor? Como é que eu posso enxergar além do que minha mente, do que meu ego julga em relação àquela situação? Porque muitas vezes pode acontecer uma situação aqui na nossa frente, várias pessoas observando essa situação, cada pessoa reagir de uma forma diferente. Uma pessoa achar engraçado, a outra fica feliz, a outra fica extremamente ofendida, a outra acha sem graça, né? Então, por quê? A situação foi a mesma, mas dependendo do observador, ela é interpretada de uma forma diferente. Então, eu comecei a perceber que a questão não era o mundo, a questão era como eu estava interpretando o mundo. Essa cobrança era minha, essas questões eram minhas. Esses sentimentos que consumiam a minha energia e me tiravam do foco daquilo que eu realmente queria. Quando a gente está chateado, ansioso, angustiado, decepcionado, aquilo consome uma energia do nosso corpo. Energia onde a gente poderia estar exercendo as coisas que a gente ama. Que a gente poderia estar se cuidando, compartilhando, estudando, desenvolvendo ainda mais o nosso trabalho. E a gente está ali, ó, em looping, remoendo. Então, como eu vou me conectar através dessa observação contemplativa, desapegada do meu julgamento, dentro do processo meditativo? E para eu poder me conectar cada vez mais com esse mundo interno, eu preciso aprender também a me desapegar dos meus sentidos, que são práticas de Pratyahara, como Yoga Nidra. Ou seja, eu vou silenciando os meus sentidos para que eu possa despertar um outro sentido para um olhar interior. E quando a gente começa a observar essas questões, se desapegando dessas emoções, ou seja, a emoção pode até vir,
Mas você observa essa emoção, você já não é mais essa emoção. Então, o teu patamar de compreensão da realidade daquela situação, ela dá um salto quântico. Você passa a se tornar a observação desse ego. E aí você pode escolher como é que você vai reagir a essa situação. E não simplesmente reagir. Então, o yoga traz muito isso também. Ele dá esse tempo para que você possa se observar antes de reagir. Ao invés de simplesmente explodir, ou simplesmente chorar, se desesperar, ou ficar paralisada com o medo. E todas essas emoções, aqui eu estou exacerbando, mas isso acontece num grau maior ou menor. Até, vamos pensar, enquanto a gente come, a gente tem essa presença na hora que a gente está se alimentando, o que a gente está mastigando, a gente está olhando para o alimento que a gente come, na hora que eu estou tomando banho, eu estou sentindo a água que está caindo no meu corpo, a temperatura, né, o sabonete que eu estou passando no meu corpo. Se eu estou trabalhando numa determinada atividade, o quanto eu consigo ficar concentrada naquela atividade. O que também não significa que ter foco significa que todo o resto some. Muito pelo contrário. Pode até ser que numa prática a gente leve a atenção para um ponto. Mas se esse trabalho interno que está sendo feito como se fosse um defrag, um scan-disk da mente, um upgrade de sistema, faz com que quando a gente volte a se conectar com o mundo externo, a gente já vem num outro patamar de consciência. E aí é porque as curas vão acontecendo. Então o yoga, ele trabalha desde a dimensão mais física, músculos, tecidos, dimensões metabólicas, fisiológicas, glândulas, vários processos internos que acontecem, o controle da respiração, onde eu posso controlar as minhas emoções e os meus pensamentos para que eu possa ter tempo de me conectar com eles, para poder ir para um patamar acima deles, nas práticas de Pratyahara, me preparando para já um processo mais profundo que é o processo da meditação. Então esse é o direcionamento, esse é o meu propósito quando eu estou dando as aulas de yoga, que a gente possa se empoderar dessas práticas para que a gente possa colocar elas em prática, né? No nosso dia a dia, nos sonhos que a gente quer alcançar, nas relações que a gente está cultivando, no sentido do nosso propósito de existência. Então eu tenho as aulas práticas, né? Vamos ter os asanas, vamos ter os pranayamas, vamos ter as atividades de Pratyahara, né? Então os asanas são as posturas, pranayamas, os respiratórios, Pratyahara são as práticas mais introspectivas e as práticas meditativas. E além disso, uma vez por semana eu dou as aulas de filosofia e ciência e yoga. Porque a gente precisa ter as duas coisas para se empoderar desse conhecimento. A gente precisa praticar, mas precisa saber por que a gente está praticando isso. Entender, ter uma visão mais ampla do que nós estamos fazendo ali. De como isso está atuando internamente. Começar a entender um pouco mais o que é uma observação contemplativa. O que é o julgamento. Eu percebo quando eu estou julgando? Se eu acho alguma coisa bonita, já é um julgamento. Ou seja, é uma opinião sua. Né? Acho que a palavra julgamento aqui no Ocidente está muito relacionado a se a pessoa está certa ou está errado, muito ligado à área do direito, né? Ele foi julgado, né? Mas eu acho que é assim, é quando a gente qualifica. Quando a gente dá uma opinião, a gente tem uma opinião sobre determinada coisa, seja ela uma coisa positiva ou negativa. É bonito, é feio, agradável, desagradável, tudo julgamento. Então, eu percebo nos momentos que eu estou julgando, eu percebo os momentos em que esses julgamentos, como eles impactam no meu corpo. Eu percebo a origem desse julgamento para que eu possa suplantar. Então, o símbolo de yoga é o Shiva Nataraja.
que eu vou colocar uma imagem aqui enquanto eu falo. Shiva Nataraja é o que simboliza o yoga. E vocês vão ver que ele está pisando no anãozinho com uma perna, a outra perna está fora do ar, a mão direita está à frente e a mão esquerda apontando para baixo. E um círculo de fogo atrás. São os principais elementos. O que significa isso? Então Shiva diz que para você trilhar o caminho do yoga, você precisa trilhar o caminho do coração, que é essa mão esquerda que está apontando para baixo. Só que você precisa também ter o conhecimento para trilhar. E é a mão direita, que ele, com a palma da mão apontando para nós, ele oferece esse conhecimento para nós. E o anãozinho que ele está pisando, ele simboliza a ignorância. É o fato da gente não conhecer tudo isso, não saber quem realmente nós somos, da onde nós viemos, né? E o fogo ao redor dele é o elemento que transmuta tudo isso. Isso permite que a gente possa transmutar ou reprogramar todo o nosso sistema de crenças, de padrões e de pensamentos limitantes. Quem tiver interesse em conhecer, pode vir fazer uma semana de aula gratuita para poder experimentar cada uma das aulas, as aulas que têm foco em asanas e pranayamas, a aula de meditação, a aula de filosofia e ciência do yoga, fazendo assim uma dinâmica de aulas para que a gente possa ter essa completude do conhecimento, para que a gente possa usar o yoga como um agente transformador da nossa vida. Esse é o meu propósito aqui, nessa existência. Gratidão pela escuta. Se vocês gostarem do vídeo, curta, assine o canal, compartilhe com seus amigos. E desejo para vocês um lindo dia ou uma linda noite. E até a próxima. Namastê!